Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso das dogmáticas reformadas. E hoje nós vamos dar sequência nessas aulas avulsas, convidando professores, né, de fora e outros professores que também já fazem parte do nosso quadro de docentes aqui da nossa escola. Nós vamos aprender hoje sobre antropologia reformada, a alma humana e os seus afetos. E para desenvolver esse tema, eu convidei um meu amigo, Igor Ramos. Ele já estuda isso já há um bom tempo, sobre antropologia reformada, sobre calvinismo clássico, sobre a escolástica. Ele é aluno do Torinho, né? O Torinho mesmo falou, um dos melhores alunos dele. Ó, fazendo ibope aqui, ó. Na verdade, eu já terminei já, Já de terminou, estudar né? com O ele. Torinho, ó. É, O Igor faz é um um tempo que eu não estudo mais. É, é um dos melhores alunos que eu tenho. Então, o Tourinho já fez, né, na aula, na semana retrasada, e hoje está aqui o Igor para desenvolver esse assunto eu vejo a labuta dele nessa área que ele se identificou, né, Igor? Eu sempre falo, às vezes, o que nós precisamos aqui no Brasil é de teólogos compromissados em um assunto, um teólogo bom em um assunto. Porque o que a gente vê hoje, nós não temos assim um nome de alguém que desenvolve um determinado assunto e ele pesquisa aquele assunto e ele é bom naquele assunto. A gente vê algo muito espalhado, né? Então, e Deus tem levantado homens, né, jovens, desenvolvendo a serem bons naquilo que ele estuda. E o Igor, eu vejo, né, ele desenvolve com maestria esse assunto da alma humana e seus afetos sobre a antropologia reformada. E também, além de tudo, um marido, pai, trabalhador, um homem extremamente piedoso. Aprendo muito com ele, é manso, calmo, e é isso aí. Eu vou deixar passar para ele aqui ele se apresentar mais, falar um pouquinho do seu trabalho, da sua família, e ele já pode desenvolver aí o assunto de hoje. Igor, meu irmão, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. É com você aí. Fica à vontade. Obrigado, reverendo, professor Edu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é, dando essa aula, ministrando essa aula. Uma aula que tem um assunto muito rico, um assunto que envolve a todos nós, porque se nós pararmos para pensar, olhando para as Institutas de Calvino, por exemplo, Calvino já inicia as Institutas falando que existem dois conhecimentos que são entrelaçados um ao outro e que quase toda a suma do conhecimento se resume a esses dois conhecimentos, que é o conhecimento de Deus e de nós mesmos. E existem teólogos reformados que até mencionam sobre isso, aquilo que a própria Bíblia mostra, acredito que em Deuteronômio capítulo 8, onde o próprio Deus diz que colocou o povo no deserto para conhecer o coração deles, né? Ou para tornar o coração deles conhecido a eles próprios. A gente pode olhar também para o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, que em dado momento confiava em si mesmo e o Senhor, ele permite a sua queda para mostrar para Pedro o quanto ele não poderia apoiar-se em si mesmo, né? E a própria Escritura também nos ensina a não confiarmos no homem, né? Ou seja, em nós mesmos. E então é do interesse divino, é do interesse de Deus, do Deus triuno, se fazer conhecido a nós e também nos fazer conhecido a nós mesmos. Então, por isso que esse tema, esse assunto, estudar antropologia, não é algo que pode ser negligenciado, desprezado, algo que deva ser escanteado. Pelo contrário, é algo que o Senhor deseja que nós dediquemos tempo para estudar sobre antropologia. Dediquemos tempo para estudar sobre o que é o homem, estudar as mazelas que atingiram o homem após a queda e todas essas questões que estão envoltas à antropologia, para que possamos ter uma compreensão acerca de nós mesmos e também do outro, né? E isso também ajuda, obviamente, aqueles que são pastores no âmbito pastoral, saber lidar com determinadas situações no seu gabinete pastoral, na sua visitação pastoral, no trato com famílias,
com homens, com mulheres, com jovens, além também de que isso serve para todo crente. Todo crente, ao estudar antropologia, ele acaba conhecendo um pouco mais a si mesmo, mas também isso é útil para o discipulado cristão. Isso é útil para ele conhecer mais os seus irmãos, né? Aquilo que os seus irmãos, aliás, conhecer mais aquilo que é universal, que atinge tanto a ele como a seus irmãos, que é o pecado, e no caso dos irmãos em Cristo, foram também feitos alvos da graça de Deus, e participantes dessa graça, né? Participantes da obra de Cristo. Então, é importante nós estudarmos sobre esse tema também para o discipulado, para conhecer nós mesmos, mas também para o discipulado, para que nós possamos identificar no outro os dilemas e problemas que estão que o cercam, para que nós possamos ter de algum modo ajudá-lo na mortificação de seus afetos, na mortificação e no governo de seus pensamentos, para que a gente possa entrar nessas questões mais práticas, que também envolve a antropologia. Essas questões como falar sobre virtudes, falar sobre que envolve a santificação, obviamente, falar sobre a questão do governo dos pensamentos, governo da paixão, das paixões, governo dos sentidos. Isso faz parte, né, também da antropologia. Estudar sobre os pecados do coração, isso também faz parte da antropologia, até porque estudar sobre o coração humano faz parte do estudo da antropologia. Quando nós dedicamos a estudar a antropologia, nós vemos, à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela fala sobre o coração humano, ela fala que o coração humano é enganoso. Jesus fala, por exemplo, que do coração do homem que saem os maus desígnios, né? A Bíblia também fala que da boca, né? A boca fala do coração está cheio. Então veja que na antropologia também se estuda essas questões. Então a antropologia ela é uma área ampla, né? Uma área ampla que se dedica a estudar sobre o homem, mas que estuda todas essas questões sobre o que é o homem, sobre a imago Dei, sobre o pecado original, os efeitos noéticos do pecado no ser humano, as consequências do pecado, estuda a questão do pecado original, os pecados atuais e afins, né? Então, eu vejo que é importante nós, dentro desse curso, né, nós estudarmos, e acredito que muitos pastores fazem esse curso aqui, estudarmos sobre isso, porque isso é útil, como mencionei, para aquelas determinadas áreas da vida, como mencionar agora há pouco. Mas vamos então direto ao nosso tema de hoje, como o professor Edu bem apresentou, é a alma humana e os afetos. A alma humana e os afetos. Ou seja, nós estudaremos hoje sobre a alma humana, nós tocaremos em alguns outros pontos, mas vamos nos deter em especial a falarmos sobre os afetos, tá? Então vamos falar sobre a alma humana em primeiro lugar, mas vamos nos deter a falar sobre os afetos. E nós vamos compreender o que é que tem a ver os afetos com a alma humana, qual é a ligação dos afetos com a alma humana. Precisamos então compreender essa ligação, né? O que é que tem a ver os afetos com a alma humana. Nós veremos isso. Mas em primeiro lugar, eu queria que você, aí em sua casa, pudesse abrir a palavra de Deus comigo em Gênesis capítulo 2, no verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7 é um texto, logo no início da Bíblia, que vai nos mostrar essa realidade do que é o homem e dessa parte do ser humano chamado alma. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós já encontramos essa realidade. É um texto que vai descrever a criação do homem de maneira mais detida, né? No capítulo 1, nós vemos que, embora ali a menção da criação do homem e da mulher, não há uma menção ou uma descrição detalhada da mesma. Mas no capítulo 2 nós vemos o próprio autor, né, e o próprio Deus tensionando isso, nos revelar de maneira mais detida e especial, de uma descrição com mais detalhes sobre a criação do ser humano. Então vemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, o seguinte, diz assim a palavra de Deus.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, em primeiro lugar, perceba que ah, essa criatura, né, chamada homem, criatura de Deus, criatura divina, ela é formada em dois momentos aqui, né? Há um momento que há a criação do pó da terra, e aqui é interessante que a palavra formou no hebraico dá a ideia de modelar. É essa a ideia aqui de formou, né? A ideia de que é como Deus fosse um moleiro que a partir do barro ele e o próprio nome Adão em hebraico faz alusão ao barro, né? Mas veja, é aqui o próprio Deus pegando de um elemento que ele já criou, que é a terra, o barro, né? E aqui ele vai então formar, modelar, ele vai dar forma e vai criar o corpo do homem. Mas em seguida ele sopra nesse corpo, nas narinas, o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Por exemplo, os teólogos de Westminster, no comentário, né, de Westminster, no comentário de toda a Bíblia de Westminster, eles comentando esse texto, eles dizem que a expressão alma aqui, quando fala e ele se tornou alma vivente, está fazendo uma alusão aqui, a expressão alma, a palavra alma, está fazendo uma alusão aqui à pessoa. Né? Então, ele passou a ser uma pessoa vivente, ou um ser humano vivente. Essa é a ideia aqui que os teólogos de Westminster sugerem, né? Aqueles que participaram do comentário, obviamente. Mas veja, imediatamente a criação do corpo, há a infusão da alma no corpo, e a infusão e a criação da alma, elas são simultâneas, elas acontecem no mesmo instante. Ou seja, no momento em que há a infusão da alma no corpo, ali há também a criação da alma. E então, obviamente, a gente vê aqui nesse texto, na descrição da criação do homem, essa realidade. O homem, a qual Deus criou a sua imagem, como ele mesmo diz no capítulo 1 de Gênesis, esse homem ele foi criado como sendo uma unidade, mas composto dessas duas partes. Uma parte material e uma parte imaterial. O corpo e a alma. E é o corpo e a alma que, então, conjuntamente formam essa... Né, eles foram criados para existir nessa unidade. A unidade que então é o homem, né? Mas aí há uma coisa interessante aqui também nesse texto, é que a alma, ela anima esse corpo. Por isso que no final do verso 7, fala que ele se tornou uma alma vivente. Ou seja, a alma, ela, ao ser infundida no corpo, e consequentemente no mesmo instante, lembre disso, no mesmo instante que foi infundida, ela foi criada, ela anima esse corpo, ela dá vida a esse corpo. Entende? Então veja, o corpo, segundo o próprio texto, ele não ele não possui vida, né? Em si mesmo, mas a alma sim. E a alma, ela anima esse corpo, ela dá ânimo a esse corpo, né? Até o próprio livro de Aristóteles, que é dedicado sobre a alma, é o De Anima, né? Ou seja, dá a ideia de animar algo, né? Então veja, a alma, ela de fato anima o corpo, que por si mesmo não possui esse princípio de vida que a alma possui. Então percebemos aqui essa diferença. Embora eles foram criados para existir nessa unidade que é o homem, essa união entrelaçada do corpo e a alma, nessa unidade entrelaçada que é o corpo e a alma, você percebe que o corpo ele é animado pela alma, mas que o corpo não tem princípio de vida em si mesmo, como a alma tem. Então, e a alma é aquela que anima um corpo. Então, por exemplo, os teólogos reformados vão dizer, e isso é importante nós falarmos, que a alma
ela foi criada inclinada a um corpo, inclinada a informar a um corpo, a animar um corpo. Os teólogos reformados, eles falam a respeito disso, né? Não só os teólogos reformados, como também a própria filosofia. Mas veja, é, então essa alma, ela tem esse princípio de vida e ela, então, é aquela que anima o corpo e, então, faz com que o corpo ele tenha essa vida e ele produza os seus movimentos, né? Ele produz as suas operações. Então nós vemos isso muito claramente aqui nesse próprio texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E aí precisamos então pensar aqui, então, o que consiste essa alma? Certo, nós já falamos que ela foi criada por Deus, infundida por Deus no corpo. Ahn, Nós já falamos aqui que ela é essa parte imaterial do ser humano, que é inclinada a um corpo. Ok, mas o que de fato seria, ou o que de fato é a alma humana, né? Eu vou pedir para o professor ele passar o slide para essa definição que o John Flavel ele dá para o que era a alma, né? No seu livro Um Tratado sobre a Alma, ele vai definir então o que era a alma. Embora eu trago aqui a citação do John Flavel, mas se você pegar, por exemplo, Amados Polanos, uh, se você pegar, por exemplo, Richard Baxter, nas suas elucidações sobre a alma, se você pegar, por exemplo, Thomas Boston, pegar outros que tratam sobre a alma humana, eles vão trazer a mesma definição, embora, obviamente, possam utilizar palavras diferentes, terminologias diferentes, porque às vezes um usa uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais robusta, uma linguagem mais técnica, enquanto tenho sim, Efraim, tenho, e vou disponibilizar esses materiais quando eu ministrar as aulas de antropologia para vocês, que vai ser a partir de junho, como o professor informou hoje no grupo. A partir de junho eu vou ministrar antropologia com vocês e aí eu vou disponibilizar esses materiais, certo? Então, John Flavel, Baxter, Boston e tantos outros, né? Tantos outros teólogos que falam sobre a alma humana, até o próprio Calvino, etc. Eles vão definir a alma como sendo isso que o John Flavel ele traz aqui. Embora, obviamente, como falara, com uma linguagem diferente, né? Então, existe uma linguagem própria da antropologia que você vai ler, o que você vai ter contato a partir dos escritos desses homens, né? Então, veja, como o professor mencionara, né, eu fui aluno do professor Torinho e, inclusive, tenho a partir do IBTEC o diploma de pós-graduação em escolacismo reformado, né? E, e isso foi que me levou a estudar mais detidamente a antropologia a partir dos escritos dos reformados os reformados raízes, né, como por assim dizer, os reformados daquele período do século XVI e XVII. E lendo eles, eu me fascinei por esse assunto da antropologia, porque também vai envolver uma questão que é debatida hoje, mas debatida de modo tão raso e tão superficial, e de modo tão equivocado, que é a questão do livre-arbítrio, né? A questão do livre-arbítrio é uma coisa muito debatida durante muitos anos da igreja, mas que no Brasil em especial, e daquilo que conhecemos de calvinismo no Brasil, não ensinaram corretamente sobre esse assunto. E eu sei que o próprio Torinho ministrou aqui uma aula, eu acho que segunda passada foi retrasada, sobre a questão da soberania divina e o livre-arbítrio, né? E ele pôde explicar um pouco mais sobre a perspectiva dos reformados clássicos sobre o livre-arbítrio, né? Mas embora, obviamente, eu acho que ele não se deteu a explicar per si o que é o livre-arbítrio, mas sim correlacionar o livre-arbítrio com a soberania divina, né? Mas na antropologia nós temos a oportunidade de estudar per si o livre-arbítrio, né? Sem levar em conta sem correlacionar com o decreto divino e sem correlacionar com a graça, né? Que já entra em outras, e aí já entra na doutrina da salvação e etc.
mas olhando para o livre-arbítrio per si, olhando para ele per si, né? Então, veja, se você não tem um conhecimento sobre o que é a alma humana, fica muito difícil você entender o que é livre-arbítrio. Então, falar sobre o que é a alma humana é fundamental para nós termos, por exemplo, o que é livre-arbítrio. Inclusive, nós temos hoje em dia, né, até ah, fazendo estudos neurocientíficos para falar sobre a questão do livre-arbítrio, né, para invalidar o livre-arbítrio. Não, porque ah, antes de alguém tomar uma decisão, já rolou algum tipo de mecanismo no cérebro que determinou aquela escolha, etc. Como se a discussão do livre-arbítrio ela repousasse sobre o corpo, né, ou a parte cerebral do homem, e não a alma. E isso é um reflexo, isso é um reflexo do modo como se compreende a alma hoje, né, a partir do materialismo. Então, a compreensão do que é a alma hoje, a partir do materialismo, que faz com que as pessoas reduzam esses debates que eram referentes à alma humana simplesmente a uma questão meramente química cerebral, né? Mas o debate sobre livre-arbítrio é algo muito além do que isso. É algo que está ligado justamente à questão da alma humana. Em especial a uma faculdade da alma humana, saber a vontade, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outro momento, vai ter essa ocasião para tratarmos sobre o livre-arbítrio per si. Mas veja, o que é então a alma humana, segundo John Flavel? A alma humana, ela é uma substância vital, espiritual e imortal, dotada de entendimento, vontade e diversas afeições, criada com inclinação para o corpo, como mencionado no início, e nele infundida pelo Senhor, como já mencionei também no início, a partir do texto que nós lemos, né, o texto bíblico que nós lemos. Então vamos nos deter em especial o início dessa definição do que é a alma. Em primeiro lugar, o John Flavel, ele diz que a alma, ela, o John Flavel diz que a alma, ela é uma substância vital. Eu gostaria que o professor pudesse passar aí o slide e vamos entender o que ele está querendo dizer quando ele fala que é uma substância, tá? O que é uma substância? Uma substância aqui, nessa definição de John Flavel, diz respeito a uma distinção filosófica, e aqui já digo de antemão que quando nós estudamos sobre a alma humana ou antropologia, isso vai envolver filosofia e teologia. Então precisamos ter um conhecimento também dessas áreas e da linguagem dessas áreas, né? Então veja, a substância aqui que o John Flavel está mencionando como parte da definição do que é a alma, nada mais, nada menos é do que uma equiparação a aquilo que nós entendemos por essência ou natureza, né? E o que é essência e natureza? Ou substância, no caso aqui, né? É nada mais nada menos aquilo que torna o ser o que ele é, né? Mas, em especial, aqui, está se referindo que a alma ela é algo. A alma ela é um ente. E o que é um ente na definição filosófica, né? O que é um ente? Um ente é um ser existente, uma coisa, né, que existe na realidade. Isso que é um ente. Então, quando o John Flavel diz que a alma ela é uma substância, ele está dizendo que ela é uma coisa criada, que ela é uma coisa existente, tá? Então, ela não é um acidente. O que é um acidente dentro da filosofia? É aquilo que inere de uma substância, ou aquilo que está anexado a uma substância, e que não tem existência por si mesma. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo para que possa ser palpável a vocês, para quem não está acostumado com essa linguagem mais filosófica. Eu sempre dou o exemplo da cor. Veja, a cor, ela existe sempre anexada a alguma coisa, mas a cor, ela não existe por si mesma.
Então a cor, ela não é uma substância, a cor, ela é um acidente. Ela inere de algo, ou ela existe em algo, ela está anexada a algo que existe, certo? Nós não vemos, por exemplo, a cor preta andando por aí e falando assim: Olá, cor preta. Não é? Não existe essa realidade. Olá, cor azul. Não. A cor azul, a cor preta ou outras cores, elas existem anexadas a alguma coisa. A um recipiente, à parede, a uma roupa, a um objeto. Sempre ela existe em algo, ela não tem uma existência por si mesma. Mas a alma tem uma existência por si mesma, né? Ela é um ser em si mesma. Ela não é algo que está anexado a outra coisa, mas ela é um ser em si mesma. Então, quando nós falamos que a alma ela é uma substância, quando John Flavel fala isso, ele está se referindo a essa realidade. Ele está se referindo ao fato de que ela é um ser em si mesmo. Ela é algo criado, ela é algo que existe. Ela é uma coisa que existe, ela é um ser em si mesmo, tá? E isso, propriamente, nós podemos provar a partir do próprio texto que nós acabamos de ler. O texto que acabamos de ler mostra que a alma foi criada por Deus, né? E tudo aquilo que é criado, no sentido mais estrito e próprio por Deus, é uma coisa, é um ente, tá? Mas não só isso. Veja, nós falamos no início que a alma humana, o corpo, ele não tem vida em si mesmo, mas ele é animado pela alma. Mas a alma, ela tem esse poder de automoção, ou essa vida em si mesmo, né? Então veja que a alma, ela subexiste e existe por si mesma quando separada do corpo pela morte. Nós vemos isso na Bíblia muito claramente quando, em Eclesiastes 12, nós vemos ali o autor de Eclesiastes dizendo que, ah, por exemplo, que quando há a morte, ali há a separação, obviamente, do corpo da alma, e aí o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu. Então nós vemos que ela existe por si mesma, né? Mas não só isso, o próprio texto de Apocalipse, ele vai mostrar a alma ou o espírito, né, dos mártires diante de Deus, conscientes e ali, obviamente, existindo e subsistindo, né? Então, ali é uma prova também, obviamente, bíblica de que a alma por si mesma ela existe e subsiste quando separada do corpo, diferentemente do corpo, né? Que é animado pela alma. Então nós percebemos essa realidade. E outra coisa, né? Interessante essa questão do corpo, da alma subsistir, existir separado do corpo, por ela ter vida em si mesma, por ela ser um ser em si mesma. É interessante isso porque o John Flavel, no seu livro Um Tratado sobre a Humana, tem uma parte que ele dedica a tratar sobre a questão de que como é que nós, quando desencarnarmos, né, ou seja, quando nós fomos separados pela morte, o corpo ser separado, a alma ser separada do corpo, como é que nós então falamos se a, a boca ela é própria do corpo e não da alma, né? Como é que há essa comunicação celestial no céu? Como é essa comunicação se o espírito, se a alma não tem boca, né? E há essa discussão também, há esse estudo também sobre essas questões. E John Flavel dá a sua resposta lá, acho a resposta dele bem interessante, mas não é algo que vamos tratar hoje, né? Assim, só a título de curiosidade e também de que, para exibir que os teólogos também falavam sobre essas coisas, né? Tocavam nesses assuntos também. Mas veja, também nós podemos provar que a alma é uma substância, além dela ser criada estritamente, propriamente por Deus, além dela subsistir, existir por si mesma, mas que também a própria teologia e a escritura e a filosofia concordam que a alma ela é a parte principal do homem e a parte mais nobre do homem, né? A própria escritura dá uma ênfase muito grande à alma. O próprio Jesus fala, né? Jesus fala que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então veja que há um valor importante em relação à alma. A alma é uma parte importante do ser humano e a parte principal do ser humano.
Tanto é que a alma pode ser a, denominada como a tudo aquilo que o homem é. Então, tudo aquilo que o homem é pode ser denominado de alma, né? Como o próprio texto também, que lemos, vai denominar no final de que o homem passou a ser alma vivente. Então, veja, o homem foi denominado como sendo uma alma vivente, uma alma que tem esse princípio de vida, né? Ah, então, nós podemos denominar o ser humano como sendo, o homem como sendo alma, né? Mas não só isso, veja, o John Flavel, além dele falar que a alma é uma substância, ele fala que ela é uma substância vital. E o que ele quer dizer com isso, né? Se o professor estiver me escutando aí, professor, você pode passar outro, por favor. Para o terceiro. Isso aí. Não, aquele lá. Isso. Obrigado. Então veja, o John Flavel, ele vai então explicar o que ele quer dizer com vital, né? Então ele fala, é uma substância vital, tá? A gente já tratou sobre o que é substância, mas o que significa que ela é vital? Significa que ela tem esse princípio de essência de vida. Ou seja, a alma ela é um ser vivo e ativo, né? Tanto é que o próprio texto lá de Moisés, em Gênesis, vai chamar ela de alma vivente, certo? Então a alma ela tem esse princípio automovedor, né? A alma ela move a si mesmo e não só move a si mesmo, como também ela move o corpo, né? E aqui há uma diferença, né? Uma distinção e o professor Edu pode também. A gente já conversou sobre isso no privado, em particular. Essa é uma diferença entre os reformados clássicos e aqueles que defendem, por exemplo, o ocasionalismo, como o próprio professor Edu defendem, né? O ocasionalismo, por exemplo, vai defender que a alma não tem esse princípio autocausativo, automovedor, mas que Deus é então esse mediador entre a moção da alma com o corpo, né? Já os reformados clássicos, no geral, naquilo que é mais comum na teologia reformada clássica, entende que não. Entende que a alma tem sim esse princípio movedor e que a alma, ela então, por ter esse princípio automovedor, ela então também move o corpo, né? Então, obviamente, que esse princípio automovedor foi dado por Deus e ele é preservado e sustentado por Deus, como vai dizer o John Flavel, né? Porque Deus ele é a primeira causa. Então, esse princípio automovedor foi dado por Deus, então depende de Deus, ou seja, ele não essa alma não recebeu de si mesma, certo? Como também precisa da sustentação divina para preservar essa automoção da alma humana, como o próprio John Flavel ele vai dizer aí no texto que está projetado para vocês aí no slide. Então veja, a alma ela move a si mesma, ela tem esse princípio de vida em si mesma, ela é um ser ativo e vivo, e então ela move a si mesma, mas também ela move o próprio corpo, né? No qual ela foi criada, inclinada para ele, tá? Então, o corpo sem o espírito está morto, nada ele faz, né? Mas o espírito sem o corpo, ele ainda existe, subsiste, né? Porque ele tem esse princípio, ele é um ser vivo e ativo. Então, isso que significa dizer, quando nós falamos que ele é uma substância vital. Mas ela também, o John Flavel fala que ela é uma substância espiritual. Ela é uma substância espiritual. O professor pode passar aí o slide. E o John Flavel, ele vai explicar o que ele quer dizer com substância espiritual. Lembra que eu falei no início que a, a alma é essa parte imaterial do homem. E aqui entra uma visão mais pós-moderna, que é a visão do materialismo, que predomina nos nossos dias, que atribui, e inclusive eu indico vocês
se vocês puderem comprar o livro sobre psicologia do Herman Bavinck. Herman Bavinck tem um livro chamado Os Fundamentos da Psicologia. E ele, no início, né, nos primeiros capítulos, o primeiro capítulo ele fala sobre o que é psicologia, o terceiro ele vai falar sobre, ah, eu acho que é o terceiro, ou é o segundo, que ele fala sobre uma breve, acho que é o terceiro. O terceiro ele fala sobre uma breve história da psicologia, e no segundo ele vai falar sobre ah, os métodos da psicologia, né? Mas lá entre esses capítulos, ele vai, aliás, no capítulo quarto, eu acho, ele fala sobre a essência da alma. Ele vai então expor três modos de pensar a respeito da alma, que é o panteísmo, que é o materialismo e também o teísmo, né, que é a posição que ele defende e obviamente nós defendemos, né? Mas veja, na visão materialista, a alma nada mais é do que algo material, né, apegado ao corpo, algo ligado a algum órgão do corpo. E aí o Herman Bavinck e também os teólogos reformados clássicos dele já falavam sobre isso, assim, como é que eu provo que a alma ela é espiritual, né? E eles falavam que, olha, ora, você tem que olhar aí para as operações da alma. Quais são as operações da alma, né? Por exemplo, o próprio fato de nós podermos conceber conceitos, ideias, e esses conceitos e ideias não poderem ser não poder ser verificado por meio empírico, né? Não tem como abrir o cérebro e tem uma parte do cérebro que tem como ver as ideias que foram concebidas. Não tem como. Então, logo, se nós temos essa capacidade de operação, de conceber ideias, então essas ideias, elas não podem vir do corpo. De onde elas vêm? De onde vem essa capacidade do homem conceber ideias e conceitos? Se ele não tem uma parte espiritual, uma parte imaterial. Então é uma coisa que os reformados clássicos já levantavam para poder defender que a alma é espiritual, né? Que a alma é espiritual, mas também o Bavinck, ele fala isso, né? O professor Edu falou de Deus, né? Olha o ocasionalista aí falando. Mas é exatamente isso. É, Então, essa capacidade que a alma tem, né? Essa operação que a alma tem. Então, o Bavinck, que ele vai dar essa resposta. Um dos argumentos que o Bavinck vai utilizar para rejeitar o materialismo, a ideia do materialismo sobre a alma, é justamente essa. E é algo que também o Baxter já falava e os reformadores antigos também já falavam, embora, obviamente, eles não lidavam com o materialismo, né? Obviamente. Mas, assim, é, obviamente existe esse princípio de que existia essa ideia também há muito tempo já, né? De reduzir as coisas ao físico, né? Até, por exemplo, John Flavion, o próprio Pedro Van Maastricht, o Richard Baxter, eles vão rejeitar algumas ideias filosóficas que existiam já antes de Cristo, e passou na Idade Média, período patrístico, etc., que chegou até eles a ideia de alguns filósofos que defendiam que a alma era algo físico, era algo que pertencia a alguma parte do corpo, né? Ao sangue, aos temperamentos, aos fluidos corporais. Então, muitas pessoas atribuíam a questões físicas. Então, sim, já existia essa realidade, então eles já lidavam com essa realidade. Mas o materialismo propriamente, como filosofia, que vem muito depois, não, mas essa ideia de que a alma é algo físico, eles já lidavam com essa realidade. E aí eles rejeitavam essa ideia, obviamente porque o texto bíblico não ensina que a alma humana é algo físico, mas uma parte imaterial do homem, ah, e por isso eles rejeitavam essa ideia dos filósofos, né? Então, veja, então eles defendiam que a alma era uma parte espiritual do homem, e isso porque, em primeiro lugar,
A alma, ela procede do Pai dos Espíritos, que é Deus, né? E em segundo lugar, porque a alma, ela possui propriedades essenciais de um espírito. Então, por esses dois fatores, e outros fatores, obviamente, é que os reformados, e aqui em especial o John Flavel, vai defender que não, a alma ela é uma substância espiritual, porque ela tem propriedades, afeições e hábitos que é próprio de um ser, certo? Que são propriedades essenciais de um espírito. Então, por isso que eles vão defender essa realidade. E aí, veja, se a alma ela é espiritual, ela não possui como posso dizer, como posso escrever? Ela não possui uma potencialidade, vamos colocar nessa linguagem, para a corrupção. Ou seja, ela não perece. Então, se a alma ela não perece, por ela ser espiritual, imaterial, ela não está sujeita à corrupção como a própria matéria, logo a alma ela é eterna, ou ela é imortal. Né? A alma ela é imortal. Então, é, a partir da espiritualidade da alma, nós concluímos então que ela é imortal, porque aquilo que é espiritual não perece, né? E aí é interessante que a alma, ela possui uma propriedade, aqui os espíritos, na verdade, possuem uma propriedade, possuem propriedades, e uma das propriedades essenciais de um espírito é que um espírito ele é indivisível. Ou seja, um espírito ele não é composto por partes e nem pode ser dividido em partes. Ele é indivisível. Ele não é um composto como a matéria é, como, como algo material é. Ele não é composto, ele é indivisível. E isso é próprio de um espírito. E a alma ela é indivisível. Então, se a alma humana ela é indivisível, ela não é composta literalmente por partes, ela não pode ser dividida literalmente por partes, ah, ela então é um espírito. Ela então é algo imaterial e não material. Então há essa, essa, essa realidade sobre o que é a alma, obviamente. E sendo então a alma uma parte espiritual do homem, logo ela é também imortal. Ou seja, ela não está sujeita à corrupção que a matéria está, e portanto ela é eterna por participação no divino, obviamente. Ela não é eterna como Deus é eterno. Ela é eterna, obviamente, ela é eterna como ah, por participação, como nós falamos, né, na teologia. Ela é eterna por participação no divino. E então, veja, nós já passamos aqui, então, nas definições que o John Flavel trata. A alma ela é uma substância vital, espiritual e imortal. Mas nós precisamos também compreender que a palavra alma na Bíblia. Vou pedir para o professor passar aí o slide, professor. Pronto, pode deixar aí. A palavra alma na Bíblia, ela pode se referir a várias coisas, tá? Então, às vezes, a palavra alma na Bíblia, ela quer designar a vida do homem, como o próprio texto de Mateus 6,25, né? Não andeis ansiosos quanto à vossa alma, né? Que alguns tradutores colocam quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, né? Não é a alma mais do que o mantimento ou o alimento, né? Ou seja, não é a vida, não é a sua vida mais do que o alimento. Então, veja, a alma aqui está sendo tomada no sentido de vida. Então, às vezes, a Escritura usa a expressão alma para se referir à vida do homem. Mas também a expressão alma pode também designar uma referência à afeição, aos sentimentos, às emoções, ao apetite da alma. Como, por exemplo, a, em Atos capítulo 4, no verso 32, nós vemos a multidão dos que creram era um só coração e uma só alma, certo? Ou seja, eles tinham uma afeição e uma vontade concordes. Ou seja,
Eles tinham tanto a afeição como a vontade em concordância, né? Eles tinham um só coração, uma só alma, ou seja, uma só afeição ou uma só vontade. Então veja que, por vezes, a palavra alma ela quer designar uma faculdade da alma ou uma operação da alma, tá? Ah, ou a própria palavra alma pode designar o homem inteiro, como o próprio texto de Gênesis 46, 26, quando fala todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de sua coxa, fora as mulheres do filho de Jacó, todas as almas foram 66. Então veja, ele está aqui se referindo às pessoas, às vidas, né, ao homem inteiro, se utilizando da expressão alma. Então veja, às vezes na Bíblia, a expressão alma, ou a palavra alma, melhor dizendo, a palavra alma, ela está designando o homem inteiro, tá? Ou seja, os reformados clássicos entendem que a alma, então, é a essência do homem, é aquilo que, de fato, o que reside que o homem é. Então, mesmo que o corpo volte ao pó, o homem, enquanto ser, ele continua existindo, né? Então, veja que a, a palavra alma também pode ser usada para denominar sendo o homem inteiro. Mas também a palavra alma pode ser designada para se referir às partes inferiores da alma. Ou quando falamos aqui partes, não entenda que partes como sendo uma distinção real na alma, como se a alma pudesse ser dividida, como eu falei. A alma não pode ser dividida, ela é indivisível. Mas falo aqui apenas numa linguagem acomodativa e numa linguagem e uma distinção meramente racional, né? Então veja que quando muitas vezes o texto bíblico usa a expressão alma, e aí também a gente entende, obviamente, que a expressão alma, às vezes, ela é substituída pela expressão espírito, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tá se referindo ao quê? A alma ali, obviamente. Então, às vezes, alma e espírito são sinônimos, mas às vezes as duas aparecem no mesmo texto. No mesmo texto bíblico, né? E os reformados entendiam que esses textos, né, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12, que são muito utilizados por aqueles que defendem a tricotomia da alma, embora os tricotômicos eles não saibam dizer exatamente o que significa literalmente o espírito, eles têm essa dificuldade, né? Quando eles fazem essa distinção real de que espírito e alma são diferentes, eles acabam não sabendo de fato saber, definir o que é o espírito. E aí é um problema que eles têm, né? Então, cada tricotomista vai ter uma definição diferente do que é o espírito, né? Porque de fato eles não sabem do que é. Porque, na verdade, na Bíblia, espírito significa a mesma coisa que alma, dependendo do contexto, mas quando elas aparecem juntas, está querendo se referir aqui a operações da alma distintas. Então, uma quer se referir à mente, né, ao psique, né, como é no grego, né, e uma quer se referir às partes inferiores da alma, que são as afeições, e as afeições estão ligadas com a, a, os sentidos externos, com o corpo, né? Então veja que quando o texto está falando que no mesmo texto aparece espírito e alma como parecendo distintos, na verdade está querendo mostrar aqui operações diferentes da mesma da mesma substância, saber, a alma, tá? Então é isso que os reformados entendiam. E aí então vamos entrar agora nas três faculdades da alma. Pode passar, por favor, aí, professor. Vamos entrar nas três faculdades da alma. Quais são as três faculdades da alma? É o intelecto, ou entendimento e razão. É a vontade, né? Ou no latim voluntas. Ah, ou é os afetos, que pode ser chamado também de afeições, ou a depender também. Pode ser chamado também de paixão, tá?
Então, essas são as três faculdades da alma. Embora há alguns teólogos que vão sugerir que há somente duas faculdades e que as afeições elas são nada mais nada menos do que operações da vontade. Então, há esses teólogos que vão defender essa ideia, como também, por exemplo, ao se tratar sobre o intelecto, sobre o entendimento, alguns vão pegar alguns poderes que é próprio do intelecto e vão distinguir e vão pegar esses poderes e tornar eles como se fossem faculdades distintas do intelecto. Como, por exemplo, o intelecto tem o poder, né, da memória, da consciência, da imaginação, mas muitos teólogos reformados, ou melhor dizendo, muitos teólogos, no geral, separam, alguns teólogos, né, separam a imaginação, a consciência, o próprio pensamento, né, mas não só isso, a imaginação, a consciência e outro que eu falei, a poder imaginativo, a consciência, o pensamento, eles então separam isso do intelecto, né? Embora eu particularmente defenda, e John Flavel também defende isso, que são operações, que são poderes, na verdade, do próprio intelecto, né? Não é algo distinto do intelecto, né? Então, a imaginação, a consciência, a memória, agora eu lembrei, a memória, eu já tava faltando memória em mim, a memória são poderes do intelecto e não coisas distintas, outras faculdades distintas do intelecto, embora alguns assim coloquem, né? E veja, também a imaginação, ela faz parte dos três sentidos internos, perdão, sentidos internos. Então, é o senso comum e a imaginação, e a outra coisa também, que eu esqueci agora, que fazem parte dos sentidos internos, né? A percepção, parece, que é um sentido interno também. Então, a, a, a imaginação também está vinculada aos sentidos internos, né? Mas isso não é para agora. Então, veja, o que é então o intelecto? O que é então o entendimento, a razão? O entendimento é a faculdade da alma racional pela qual o homem apreende e julga todas as coisas inteligíveis. Então, veja, o intelecto é esse poder da alma, no qual o homem ele consegue aprender as coisas inteligíveis e julgar essas coisas, se essas coisas são verdadeiras ou falsas. Tanto é que o objeto do intelecto é a verdade. Então, o intelecto, propriamente, ele é esse poder da alma que tem essa capacidade de julgar as coisas inteligíveis, se aquilo é falso ou verdadeiro, né? A falsidade ou a veracidade de algo inteligível que é apreendido. E é interessante falarmos sobre isso, porque isso está muito vinculado também, eu acho que vocês aprenderam isso com o Tourinho, sobre livre-arbítrio, né? Porque uma das liberdades que o livre-arbítrio possui é justamente essa liberdade de uma necessidade física e brutal. O que significa uma necessidade física e brutal? É uma necessidade que está sobre os animais brutos, por exemplo. Os animais brutos, eles não deliberam racionalmente. Os animais brutos, eles agem por instinto e não por deliberação racional. Algo que nós, seres humanos, temos, né? Essa capacidade de agirmos ou escolhermos algo a partir de uma deliberação racional, diferentemente dos animais brutos. Então aqui há uma diferença, por exemplo, quando falamos sobre a alma humana também, nós precisamos falar sobre os poderes da alma, que são três, né? Ou as vidas da alma. Muitas pessoas colocam assim, né? As vidas da alma. A alma, embora seja uma, alguns vão colocar como sendo tendo três vidas, vamos por assim dizer, né? A vida vegetativa, sensitiva e racional. Os vegetais, eles desfrutam apenas de uma alma que tem uma vida vegetativa, né? Que tem essa capacidade de ter vida e de gerar vida, certo?
Enquanto animais brutos, eles têm essa capacidade vegetativa, mas também eles têm uma capacidade sensitiva, né? Eles conseguem acessar um mundo, é, um mundo inteligível, um mundo sensível, por meio dos sentidos externos e experimentar esse mundo, né? Por meio dos sentidos externos, por meio das sensações promovidas, pelos sentidos externos, né? Eles têm essas questões. E eles agem também por essa questão do instinto, está muito ligado também à questão da vida sensitiva. Isso é importante nós falarmos aqui, porque quando falamos detidamente sobre os afetos, nós vamos entender algumas questões aí em relação ao pecado do ser humano, né? Como o ser humano ele age a partir da queda. Mas vamos lá, vamos prosseguir. E aí há uma divisão sobre o intelecto prático e o intelecto teórico. O intelecto teórico é esse poder do intelecto de aprender as coisas, simplesmente julgar e conhecer algo, tá? Por isso que é teórico. Ele apreende e julga. Essa é a capacidade própria, sem levar à ação. Já o intelecto prático, ele é aquele que já é o segundo momento, né, vamos assim dizer, do intelecto, no qual a ação aqui, o intelecto leva à ação, ele delibera, julga, mas para a ação. E aí o intelecto, após deliberar racionalmente, ele é aquele que move a vontade, apetece a vontade, dirige a vontade a abraçar aquilo que ele julgou como verdadeiro como bom. E aí então há essa, e aí faz parte do intelecto prático. E aí veja, então o ser humano ele tem uma alma que além de ter um poder vegetativo, sensitivo, ele tem um poder inteligente, ele tem um poder racional, algo que ele não compartilha com nenhuma outra criatura da Terra, a não ser que ele compartilha esse poder somente com os anjos e os demônios, obviamente, né? Que também possuem essa capacidade racional, né? Inteligente. Então perceba que o homem, em seu intelecto, ele tem o intelecto dividido em intelecto prático e intelecto teórico. O teórico apenas apreende e julga as coisas, o intelecto prático é aquele que apreende e julga as coisas, mas leva à ação. Apetece a vontade, leva a vontade a abraçar aquilo que ele julgou como sendo algo bom, ou como sendo algo verdadeiro, e a vontade abraça aquilo como sendo bom, porque o objeto da vontade é propriamente o bem, né? Ah, então há essa realidade. E aí, indo para a questão da vontade, a vontade humana, ela é uma outra faculdade da alma, tá? Que escolhe ou rejeita as coisas que o entendimento discernem e conhece. Então, aquilo que falei agora há pouco para vocês. Ou seja, a partir daquilo que o entendimento diz para ela, mostra a ela como sendo verdadeiro ou falso, a vontade está dirigida a abraçar aquilo que julgou como verdadeiro, como sendo algo bom, a escolher aquilo e a rejeitar aquilo que o entendimento julgou como mal. É por isso que aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 2, final da 1 Coríntios, capítulo 2, fala justamente sobre que o homem natural é, não consegue crer no evangelho, na palavra de Deus, né, porque ele parece loucura, porque ele não consegue discernir bem, né? Ou seja, obviamente, considerando o homem no estado de pecado, ele tem um entendimento obscurecido. E por isso, por ele ter um entendimento obscurecido, ele não consegue julgar as coisas retamente. E porque ele não consegue julgar as coisas retamente, ele não consegue é, reconhecer aquilo que é um bem real. Ele então é iludido por um bem aparente. E então a vontade ela abraça o bem aparente, julgando ser um bem real, né? E aí é que é o pecado. E aí veja, a vontade ela tensiona e o objeto dela é o bem, mas o que ela abraça é um bem aparente e não um bem real. Porque o intelecto julga aquilo como sendo algo verdadeiro, bom, mas na verdade aquilo é apenas simplesmente um bem aparente e não um bem real. Então veja, há aqui um apetecimento da vontade para se dirigir para a busca de um bem, mas esse bem
não é um bem real, mas o bem simplesmente aparente. Que aí, então, é o pecado, obviamente. Mas na vontade reside duas coisas, dois poderes propriamente na vontade. Liberdade, que é isso que acabamos de falar agora há pouco, né? A vontade, veja, a vontade, ela não tem ela não tem algumas liberdades. Quais liberdades são essas? Primeiro, vamos começar por esse caminho. A vontade, ela não é livre de Deus. Então, a vontade, como ela não é livre de Deus, ela não é livre do seu decreto, do seu governo. Ela também não é livre das leis morais de Deus. Tá? A vontade está obrigada às leis morais de Deus. Então veja que a vontade, e também ela não é propriamente dependente de Deus enquanto o seu ser, sua operação e sua preservação, como nós já vimos anteriormente. Embora a alma ela tenha esse poder automovedor e a vontade tenha esse poder automovedor, isso foi dado por Deus, e isso é preservado por Deus e sustentado por Deus. É como vai dizer o próprio texto lá de Atos 17, que é bem famoso, que nós conhecemos, que é que nele nos movemos e existimos, né? E nele somos. Então, o próprio ser do homem, a vontade do homem, ela é preservada e ela é concedida pelo próprio Deus, tá? Então, a vontade humana, ela não é livre de Deus, ela não é autônoma de Deus e do seu governo, né? E das suas leis morais. Ao passo também que a vontade, ela não possui uma liberdade ah, do entendimento. Ou seja, a vontade ela segue o intelecto, tá? A vontade ela segue o intelecto. Então a vontade ela não tem uma liberdade do entendimento. Então aquilo que o entendimento julga como bom, ela vai lá e abraça como sendo algo bom. Então ela segue o intelecto. Que tá ligado também à questão de que a vontade não é livre da própria natureza do homem. A vontade não é livre da própria natureza do homem. Então o homem não goza dessa liberdade, né? Uma liberdade da sua própria natureza. Então não há esses tipos de liberdade. Mas o que há na vontade é outros tipos de liberdade, a saber, uma liberdade de coação, ou seja, o homem, aquilo que ele escolhe, aquilo que ele abraça por espontaneidade, certo? Mas veja, esse tipo de liberdade, só ela mesma, não configura muito bem uma liberdade, porque os animais brutos também agem espontaneamente, mesmo que eles ajam por instinto. Mas veja, é um tipo de liberdade. Ou seja, ele age sem coação, ou seja, sem coação externa. Ninguém, nem o diabo, nem Deus obriga ele a escolher o que escolhe. Então, há esse tipo de liberdade. Uma liberdade de coação, certo? Age por espontaneidade. Mas a liberdade não só consiste em espontaneidade. A liberdade ela consiste em algo muito mais, que aí envolve outra liberdade que a vontade humana tem, que é a liberdade de cidade física e brutal, como acabaram de mencionar, que é essa liberdade de estar sobre uma necessidade absoluta que faz com que o homem, a vontade do homem, ela haja sobre como se fosse um instinto, né? Como se fosse um animal, sem ser por deliberação racional. Então, o homem, quando escolhe algo, ele escolhe após uma deliberação racional. Isso que consiste numa liberdade de necessidade física e brutal. Aí, obviamente, vai existir outros tipos de liberdade que pertencem à vontade, né? A saber, a liberdade de contrariedade, a liberdade de contradição, ou seja, a vontade ela pode escolher A e não A, né? A, a vontade também ela pode escolher entre múltiplas opções. Então, essas liberdades dentro da própria vontade. Agora, existe uma liberdade chamada liberdade de servidão. O que é liberdade de servidão? É a liberdade da servidão do pecado, certo? E aí, quando falamos dessa liberdade que é uma liberdade espiritual, essa liberdade nem todos os estados do homem, e aí existem 4 estados do homem, né?
a natureza humana, a saber, o estado de inocência, o estado de natureza, que é o estado de pecado, né? O estado de graça e o estado de glória. São 4 estados. Nesses 4 estados, o homem só goza dessa liberdade em 2 desses estados, que é no, no estado de inocência. Adão foi criado em retidão, então ele não tinha pecado, então ele tem uma vontade livre do pecado. E no estado de glorificação, certo? E no estado de graça, quando ele é regenerado e ele é tirado de um estado para outro, né? Do estado de pecado para o estado de graça, ah, ele goza parcialmente dessa liberdade, né? Da liberdade espiritual. Né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Ou seja, ele é liberto dessa escravidão que ele estava sujeito. Né? Ele agora, a sua vontade agora foi renovada. E agora ele pode abraçar o bem, escolher o bem. Né? Ah, então há essa questão a ser tratada dentro considerando os 4 estados do homem. Mas aí entra o ponto que a gente precisa tratar aqui, que é sobre os afetos. Os afetos, alguns vão definir os afetos como sendo o movimento da alma, aquilo que agita a alma, né? E os afetos, eles são gerados a partir de 4 coisas que nós precisamos tratar aqui. Os afetos são tratados ou são causados pelo apetite concupiscível, e aqui não entenda como apetite concupiscente, tá? Ou como concupiscência, são coisas distintas, concupiscência e concupiscível, tá? E o que é apetite concupiscível? É que quando se apreende o bem ou o mal, gera determinados afetos no homem. Então, por exemplo, quando se apreende o bem, gera o amor, o desejo. Então, o desejo é um afeto, né? Gera alegria. Mas quando se apreende aquilo que é mal, gera o quê? Aversão, tristeza, ódio. Então, veja, passa pela apreensão do bem e do mal. Isso que é, então, o apetite concupiscível. E aí entra no apetite irascível, né? O apetite irascível são aquelas afeições que, como acho que é Amados Polânios que fala isso, né? São aquelas afeições que são difíceis de serem alcançadas, como a própria esperança, a ousadia, né? E, obviamente, aqui se enquadra não só essas que são difíceis de ser alcançadas, como também algumas outras. A saber, o medo, a ira, a misericórdia, o ciúme, a penitência, o zelo, a modéstia, a própria modéstia também, e o zelo são também essas coisas mais difíceis de serem alcançadas, né? Às vezes a gente acaba caindo no zelo mais cego do que no zelo real e bíblico, né? Então veja, existem esses 2 apetites que geram no homem os afetos, tá? Mas existe uma realidade chamada os sentidos externos, ou apetite sensitivo. Então, por meio dos sentidos externos, nós apreendemos, como eu falei, nós apreendemos o mundo sensível. Né? E apreendendo o mundo sensível por meio dos sentidos externos, isso gera afeições, determinadas afeições em nós. Né? Então, por exemplo, quando você prova de uma comida gostosa, ou sente o cheiro de uma comida gostosa, isso gera desperta em você determinados afetos, né? Quando você ouve algum elogio, ou quando você ouve alguma crítica destrutiva, quando você assiste algum filme que tem algum conteúdo que não é indevido, isso gera em você determinadas afeições, isso modela essas afeições e gera afeições em você. Então, é uma terceira coisa que gera os afetos. E a outra coisa que gera os afetos, e aí Amados Polânios tem um capítulo sobre os humores, né? Amados Polânios tem um capítulo sobre os humores,
E aí também o Franco Bugedigi, que é um reformado clássico também, tem um livro sobre filosofia moral que ele fala sobre os temperamentos. E o próprio Baxter também, no seu livro Acústica Diretória, o volume 1, ele fala também sobre os temperamentos, em especial quando ele vai tratar sobre as paixões, né, os afetos. Tem um capítulo dedicado aí só aos afetos. Ele toca nessa questão dos temperamentos. E o que seria, basicamente, os temperamentos? Nada mais, nada menos do que uma inclinação natural a determinados afetos. Então, naturalmente, você é inclinado, não é o que você se esforça para se inclinar, mas naturalmente você é inclinado a aqueles afetos. Por exemplo, você é inclinado à impaciência, à ira, como é, por exemplo, chamado de coléricos, né? Os coléricos são inclinados à impaciência, à ira. E veja, quando eu falo que alguém é inclinado naturalmente a determinados afetos, não estou querendo dizer com isso que os outras pessoas não sintam aqueles afetos. É importante falar isso. Não quer dizer que por conta que o colérico é inclinado naturalmente à ira, quer dizer que um sanguíneo, um melancólico ou um fleumático não possa sentir ira, né? Nada disso, tá certo? Mas que para o colérico ele tem uma inclinação, uma tendência natural para esses afetos. Assim como, por exemplo, para o sanguíneo ele tem uma tendência natural, uma inclinação natural a ser mais espontâneo, alegre e, consequentemente, uh, piadista, brincalhão, etc. Né? Então, o sanguíneo ele tem essa inclinação natural. Assim como o melancólico, ele tem inclinação natural à tristeza, embora melancólico não seja sinônimo de tristeza, mas de profundidade. Né? Então, e por quê? O melancólico ele tem um problema que é ficar muito na sua casinha, no seu mundo, e aí, por ele ficar muito no seu mundo, no interior do seu coração, ele acaba caindo na tristeza, né? Obviamente. Mas, mas lembrando, não quer dizer que os outros não possam sentir tristeza, né? Pelo amor de Deus. Mas é a inclinação natural. Assim como o fleumático tem a inclinação natural a ser mais apático, né? A não ter uma reação rápida, é muito lento, e aí parece que não sente nada, parece que é uma pessoa que não tem nem sentimento. É natural do fleumático ter essa inclinação. Isso não quer dizer que outros não possam experimentar esses mesmos sentimentos, né? Mas é uma inclinação natural. Então, veja, essas quatro coisas são as que geram os afetos, são as causadoras dos afetos no ser humano, né? E aí precisamos entender uma coisa. Pode passar aí, por favor, professor, o slide. Isso. Precisamos entender uma coisa. Existem essas três faculdades, mas há aí uma subdivisão entre faculdades superiores da alma e faculdades inferiores, né? Faculdades inferiores e faculdades superiores. As faculdades superiores são o intelecto e a vontade. E as faculdades superiores foram criadas para governar as faculdades inferiores, que envolvem aí os afetos. E os afetos são ligados, vinculados aos sentidos externos, obviamente. Então, o intelecto e a vontade foram criados para governar os afetos e o corpo, né, os sentidos externos. E então o que acontece? No estado de inocência, pode passar aí, por favor, professor. No estado de inocência, nós temos o quê? Nós temos essas faculdades da alma harmoniosa. Havia uma harmonia entre essas faculdades da alma, né? Eclesiastes 7:29 vai falar que Deus criou o homem reto, né? Ou seja, o homem foi criado em estado de retidão. E nesse estado de retidão, o homem, ele tinha uma justiça habitual. O que é a justiça habitual? É uma conformação ou uma harmonia de todas as faculdades da alma com a lei de Deus. Então, todas as faculdades da alma estavam conformadas à lei de Deus. E eu sempre gosto de trazer o exemplo de uma forma, né? Ou seja, o homem foi criado cabendo dentro de uma forma e
e ele estava conformado a essa forma, e essa forma era a lei de Deus, né? E então, essas faculdades da alma, elas todas estavam conformadas à lei de Deus. Então, o entendimento, ele era iluminado, ele tinha pleno conhecimento da lei de Deus. A vontade, ela era alinhada e submetida à vontade de Deus, de modo que ela não tinha inclinação ao pecado, nenhum princípio de corrupção nela, né? Ou não havia corrupção nenhuma nela, certo? E os afetos, eles eram ordenados e puros e santos. Então havia uma harmonia entre as faculdades, né? O intelecto e a vontade governavam os afetos, e havia também em cada afeto uma conformação com a lei de Deus. Então isso que é justiça habitual. Mas também havia no estado de inocência uma justiça atual, ou seja, são todas as ações que se conformam à lei. Então Adão não somente tinha as faculdades da alma conformadas à lei de Deus, como todas as suas ações também estavam conformadas à lei de Deus. Então ele tinha uma justiça habitual, mas também tinha uma justiça atual, certo? Diferentemente daquilo que vão pensar alguns papistas, né? E aí há uma diferença entre nós e alguns papistas em relação ao estado de retidão do homem e o que consistia essa retidão original, porque o homem o homem, ó, os reformados vão defender que a retidão original foi criada com o homem, né? Já alguns papistas vão defender que a, a retidão original ela é uma graça superadicionada. Então ali há uma tensão ou um conflito entre a carne e o espírito, e Deus adiciona uma graça para que mantenha esse equilíbrio entre a carne e o espírito, para manter ali o homem em estado de retidão, né? Isso consistia a retidão do homem. Já para os reformados, não. A retidão do homem foi concriada com ele. O teólogo Thomas Boston, acho que é Thomas Boston, no seu livro A Natureza Humana no Estado Quádruplo, ele vai falar sobre o estado de inocência e ele vai falar justamente isso, né? Ele fala que o homem não foi criado e depois foi feito reto, mas ele foi criado em retidão, né? Criado com retidão. A retidão estava com ele desde a sua criação, né? Então veja que essa é uma diferença entre nós e os papistas. E aí veja, se já no estado da criação Deus cria um homem com atenção ou com conflito interior, isso já consiste uma inclinação ao pecado, isso já insiste uma corrupção. Então, se Deus criou o homem com uma inclinação já ao pecado e com uma corrupção e com esse conflito, então Deus é o autor do mal, então, do pecado, né? Essa é uma conclusão que se segue. Então, por isso que é problemático nós irmos por esse sentido. Embora, meus irmãos, obviamente, e aqui precisamos falar sobre isso, de que nós reformados não acreditamos que o homem simplesmente foi concriado com retidão e que não tem nenhuma graça sobre ele, né? Não. Né? Porque isso levaria, segundo os reformados clássicos, ao pelagianismo. Mas o homem sim foi concriado com retidão, mas isso não quer dizer que ele não estava assistido de alguma graça. Inclusive, no livro Teologia Puritana de Joel Bick, o Joel Bick fala sobre isso, né? No capítulo que ele faz sobre antropologia, ele cita Anthony Burgess. Anthony Burgess, ele tem um livro também muito bom, um livro sobre a doutrina do pecado, em 4 volumes. Eu já traduzi 2, estou terminando o terceiro, mas é um livro muito bom mesmo, muito bom mesmo. E o Anthony Burgess, ele vai defender isso também, né? Defender que o homem, embora criado com retidão, não quer dizer que ele não estava assistido de algum tipo de graça, né? Isso não quer dizer que ele não estava assistido com algum tipo de graça, né? Então existe essa realidade aí. Então veja, no estado de inocência, todas as faculdades estavam harmoniosas uma com a outra e também conformadas com a lei de Deus, certo? E as operações delas em ações externas, né? Todas as ações de Adão e Eva estavam conformadas à lei de Deus, tá? Isso que consiste em justiça habitual e justiça atual.
Mas nós sabemos que acontece uma coisa chamada queda, no capítulo 3 de Gênesis, né? Acontece a queda e o que acontece então com a alma humana, né? Pode passar, por favor, professor, slide. O anterior. Isso. O que acontece então com as faculdades da alma no estado de pecado, né? O entendimento, lembra? O entendimento era iluminado. Ele agora passa a ser o quê? Obscurecido, né? A própria confissão, a segunda confissão do no capítulo 9, que fala sobre livre-arbítrio, ela fala que o homem, na queda, ele não se transformou numa pedra, mas o seu entendimento foi obscurecido, né? Então agora, aquele que tem pleno conhecimento da lei, ele agora não consegue julgar as coisas corretamente, né? E o que acontece agora com a vontade? A vontade se torna escrava. Ela que gozava de uma liberdade de servidão, ela agora perdeu essa liberdade de servidão e está sujeita ao pecado. Está escrava ao pecado, né? E o que acontece agora com os afetos? Os afetos eles são desordenados e se tornam impuros. Então acontece essa desordem. Mas não só isso. O intelecto e a vontade, que são faculdades superiores, acabam agora sendo governada pela faculdade inferior, que são os afetos. E é por isso que acontece o pecado, acontece os pecados atuais, né? Que são nossos pecados pessoais que nós cometemos durante toda a nossa vida. São chamados de pecados atuais, né? Por quê? E é por isso que os reformados clássicos vão equiparar, ou melhor, vão dizer que o pecado ele é algo irracional. Por quê? Porque ele faz o homem agir como um ser animalesco, como um animal, como uma besta, né? E o Baxter, ele vai dizer uma coisa interessante na questão diretória, ele fala que se o teu corpo governa a tua alma, sois como besta. Mas se tua alma governa o corpo, sois como seres humanos. Então, ele vai falar isso mostrando essa realidade que aconteceu no pecado. Então, os afetos passam a iludir a mente e destronar o governo da vontade, de modo que então o homem ele vai agir agora somente por afetos, por instintos, por aquilo que sente, pelas sensações, pelas emoções. Ele é guiado pelas paixões, né? E as paixões é uma tecnologia utilizada para os afetos desordenados. Então, os afetos desordenados, eles então movem a alma a, ao pecado, né? E iludem a mente e destronam o governo da vontade sobre os afetos. Então, por isso que nós pecamos. Mas não só por isso, veja, existe uma coisa que nós estamos falando agora, que é a estado de pecado, e nós precisamos falar sobre o pecado original. O que é o pecado original? O que consiste o pecado original? Né? E aqui também vai haver uma diferença entre nós e alguns papistas, que é que, por exemplo, os papistas definem o pecado original como sendo simplesmente a privação da retidão original. Somente isso, né? O homem pecou e então Deus removeu dele aquela graça superadicionada. Então, isso, para ele, simplesmente essa privação dessa graça superadicionada que configura o pecado original. Mas para nós, o pecado original configura assim duas coisas. Primeiro, na privação da retidão original, ou seja, o homem agora ele é privado daquela retidão que fora criado, que deveria estar no homem, né? E que agora ele foi criado com ela. E em segundo lugar, uma concupiscência habitual, ou seja, uma inclinação, um vício na natureza que nos leva a movimentos desordenados, né? E aqui chama-se também de concupiscência, né? Chamamos de concupiscência, esse vício, esses movimentos desordenados. É uma concupiscência, né? Que está ligado lá ao 10º mandamento, que está ligado lá ao texto de Tiago, que fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, as primeiras moções, ou seja, os primeiros movimentos
de desordem já é pecado, já é considerado pecado, né? E aí também há uma distinção entre nós e os papistas nesse tocante. Os papistas não creem que os primeiros movimentos de concupiscência é pecado. Não só eles, mas também alguns evangélicos, né, e teólogos hoje em dia defendem essa ideia, né, de que as primeiras moções de concupiscência não são pecados. Nós vimos recentemente uma treta aí, né, entre teólogos aí e influenciadores sobre esse assunto, os irmãos viram, mas enfim, a posição reformada é que sim, as primeiras moções de concupiscência são pecado, certo? Agora, existe também a questão de que as primeiras moções de concupiscência, se elas são resistidas por um crente no primeiro momento, elas não são imputadas a ele como pecado. Então existe essa questão também, né? Então, nos crentes, embora as primeiras moções sejam pecado, se ele então resiste àquela primeira moção, aquilo não é imputado a ele como pecado. Então alguns vão por esse caminho, né? Mas veja, o pecado original consiste nessas duas coisas. Então, a desordem dos afetos em si mesma já é um pecado. Então, a desordem dos afetos em si mesma já é pecado. E quando é que um pecado é desordenado? Primeiro, é quando ele quando ele ilude o entendimento. Quando o entendimento é iludido pela vontade, né, ou ele é obscurecido pela vontade, ou pelos afetos, quando o entendimento é obscurecido pelos afetos, isso acontece muito na ira pecaminosa. A ira pecaminosa, ela obscurece o entendimento. A pessoa ela não age pela razão. Ela não julga se aquilo é bom, se aquilo é verdadeiro. Não, ela age pela ira, né? Então a ira desordenada, a ira pecaminosa, ela faz isso, ela ilude a mente. Então como é que eu sei que aquela ira é uma ira pecaminosa? É porque ela iludiu minha mente, ela obscureceu a minha razão. E ela impediu da minha vontade, e ela seduziu a minha vontade para o erro e para a rebelião, né? Mas não só isso, quando esse afeto ele te impede de fazer o bem ou escolher executar o bem. Então, quando esse afeto te impede de fazer o bem, executar o bem, né? E te inclina violentamente a seguir uma inclinação bestial, então isso é um afeto desordenado. Por exemplo, quando os afetos também são inoportunos, imoderados e excessivos, eles também são pecaminosos, são desordenados. Por exemplo, você não vai chegar num velório e você começar a dar gargalhadas no velório. Isso é uma afeição desordenada, é inoportuna, né? Por exemplo, uma ira que é perpetuada, uma ira pecaminosa perpetuada, que dá continuidade, ela também é pecaminosa, né? Ela é longa duração. Mas não só isso, quando esses afetos eles nos levam a ações e, e coisas que prejudiquem outras pessoas e seja indecoroso, como por exemplo, os próprios pecados da língua. Muitos pecados da língua são frutos da ira pecaminosa, né? O insulto, a zombaria, e outras coisas é próprio. Muitos deles são frutos da ira pecaminosa, ou seja, uma desordem afetiva, uma desordem nos afetos, em especial ao afeto denominado ira, né? Veja. E aqui precisamos falar algo que eu não falei, mas eu acho que já está claro isso, né? Os afetos, em si mesmos, eles não são pecaminosos. Como está muito claro aí, eles foram criados na alma humana. Então não é pecado se ter tristeza, alegria, etc. Não. Só configura pecado quando é desordenado. E dessas formas que eu mencionei aqui, né? E aí, para encerrar a nossa aula, porque aí vamos tratar mais devidamente sobre o governo dos afetos desordenados, quando nós então temos a oportunidade de dedicarmos um trimestre a estudar sobre antropologia,
Aí eu vou dedicar uma aula para falar sobre o governo dos afetos. E aí, cada afeto em particular. A gente pode falar sobre essas coisas. Mas veja, o último slide aí, eu pedi pro professor colocar, ele vai mostrar um texto bíblico no qual, professor, você está aí? Acho que ele foi tomar água. Mas veja, o último slide, ele já até mostrou aí, mas ele voltou, né? Fala, traz um texto bíblico que é 1 Pedro 2,11, no qual o apóstolo Pedro ordena os crentes a se comportarem de acordo com a realidade que eles são. Ele exorta os crentes a se comportarem de acordo com o que eles são. Ele fala: vocês são peregrinos e forasteiros. Vocês não pertencem a esse mundo, então se comportem de acordo com o que vocês são. Vocês são forasteiros e peregrinos. Então ele fala: como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Então veja, ele dá uma ordem aqui de nós nos abstermos das paixões carnais. E por que devemos nos abster das paixões carnais? Porque elas militam, elas guerreiam contra a nossa alma. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também, né? Ele fala: façam morrer as vossas paixões pecaminosas, ou a sua natureza pecaminosa. Então veja, ou os desejos pecaminosos. E desejo, obviamente, são paixões, né? É uma paixão. Então, a Bíblia, ela nos ordena a mortificar as paixões pecaminosas, mas não só isso, a governar elas e a se abster delas. Então, esse é uma ordem bíblica, é uma exortação bíblica. O Senhor nos chama e nos exorta a fazer morrer a velha natureza, a fazer morrer os afetos desordenados. E aí veja, se a palavra de Deus ordena e exorta a gente a fazer morrer as paixões carnais, é porque é possível, pela graça e pelos meios corretos que o Senhor nos disponibiliza pela sua palavra, fazer de fato morrer essas afeições. Então tem lutas que são de fato lutas que envolvem os afetos. E essas lutas e esses afetos desordenados e imoderados podem sim ser vencidos. E eu acredito que, claro, é uma luta não fácil, não é uma luta fácil. A luta contra os afetos não é uma luta fácil. Ninguém está falando isso. É uma luta dificílima, dificílima. E você sabe disso, nós sabemos disso. Que nós experimentamos dessa luta todos os dias. É uma luta dificílima lutar contra os afetos desordenados da nossa alma. Uma tristeza pecaminosa, uma ira pecaminosa, um amor pecaminoso. É muito difícil nós fazermos morrer. Mas veja, pela graça é possível nós fazermos morrer. Nós vencermos, nós subjugarmos. Então não adianta de nada nós vencermos e frustrarmos as ações externas daquela paixão, mas não conseguirmos erradicar aquela paixão da nossa alma. Você apenas está cortando o galho, mas não cortando a raiz. E se você não corta a raiz, o galho vai crescer novamente. E as folhas também. Então, é como você está enxugando o gelo, como dizem comumente. Enxugando o gelo. Ou seja, você não vai cortar a raiz, vai cortar apenas os aspectos externos daquele pecado, que é apenas aqueles efeitos externos daquele pecado, mas você não vai fazer morrer, de fato, a causa daquele pecado. Apenas vai frustrar os efeitos daquele pecado, que também é necessário, né? Obviamente, a gente precisa a gente precisa também frustrar os efeitos externos do nosso pecado.
e da desordem dos afetos. Mas isso não basta na luta contra o pecado. Não é somente frustrar os efeitos externos, mas também dar ao coração o antídoto para fazer morrer aquela árvore má, né? Fazer morrer aquele afeto mal, fazer ele cair por terra, né? Como diz os pentecostais, a fazer cair por terra. Então, a Bíblia ela nos ordena, nos exorta a isso. Então, é possível pela graça de Deus e pelos meios que Ele nos disponibiliza, então, fazer morrer as paixões carnais. Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Eu aqui encerro. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Se não tiver, nós encerramos aqui. Se o professor Edu quiser comentar alguma coisa, Ô, meu irmão, ou eu se alguém quero. quiser comentar também alguma coisa ou Tá me perguntar alguma ouvindo? coisa, fiquem à vontade. Pode Tá me falar, ouvindo? professor. Tô. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Que aula fantástica, irmão. Muito boa mesmo, viu? Amém, Te, obrigado. esclareceu muito, né? Sim, apesar de não ser muito a minha área de estudo, mas tirou muitas dúvidas que a gente tem, né? Às vezes não encontra alguém com esse tamanho de conhecimento sobre esse assunto aí, não pergunta, mas eu achei muito interessante mesmo, tá? E isso aqui você vai trazer, né, nos Sim, próximos meses. a Então, aí, pessoal. continuação, sim. Aí, pessoal. Então, de junho, julho e Ficou com agosto gosto de aí, quero mais. ficou muito bom. E aí, você falando da alma, eu queria só fazer uma pergunta. Você Pode falou no fazer. início, você fez a diferença. Você disse entre um ente e um acidente. A alma, ela Uhum. é um ente, ela é Uma viva, substância. ela Isso. é uma substância. E um Uhum. acidente, ele não é uma, uma substância. Sim. Então, aí dentro desse caso, quando se discute lá o criacionismo e o Uhum. traducionismo então não cairia como um acidente, já que a ideia do traducionismo é a semente ali do homem, Sim. né, no É útero da transmitido, mulher, né? é Sim. transmitida ali, gerando a alma ali. O Não transmissão seria, natural. não seria Isso. um acidente? O que que você me responde sobre isso? Rapaz, sim. De fato, sim. Filosoficamente, sim, né? Sim, sim. Com certeza. Então você é Filosoficamente, sim. criacionista. Sim, com certeza. Não tem como não E ser. me explica como que você. Eu vi que você falou um pouquinho, mas você não entrou, acredito que você vai entrar mais na aula. Eu também sou Uhum. criacionista. E uma das acusações é o seguinte, que Deus ele já cria alma pecadoras. E aí? Como que tirar Uhum. Deus, excluir Deus do É, autor do pecado da alma? essa é uma discussão muito interessante, que foi uma discussão, inclusive, entre Agostinho e Pelágio, né? Isso. É uma discussão de como é que Deus cria uma alma novinha para cada concepção de um ser humano, né? No mesmo momento ali, ele infunde, no momento da infusão, acontece a criação da alma, e essa alma, ela carrega o pecado original. Como é isso? Então, como é que uma alma novinha recebeu o pecado original? Como foi isso? Então, há essa discussão, sim, e eu pretendo trazer ela nas aulas. Eu não queria Entendi. antecipar, não. Ah, tá, não. O John Flavio tem uma resposta interessante sobre isso. João Flávio, é interessante. É, Porque eu é. lembro nos debates de Facebook, nossa, era demais isso. Quem se posicionava do lado criacionista, então você Uhum. afirma. Bem, eu também tenho uma posição, você já sabe qual que é, não preciso nem falar aqui. Eu Sim, não veria aham. problema nenhum, porque Deus ele não é afetado pela malícia, né? Então, Sim, seria sim. uma outra explicação, mas eu vou ficar atento aí na explicação do Sim. Flávio, que eu já imagino qual que deve ser, né? O Edwards, nesse livro dele também, não sei se você já leu, Liberdade da Vontade. É um livro bem robusto. É um Uhum. livro que você tem que ler devagarzinho, ler Eu aí. já, já, eu já pude ler o começo dele, parte Então, dele, eu já li. eu tenho ele aqui, eu trouxe alguns insights em algumas aulas que eu pretendo trazer futuramente, ainda desse curso, e Sim. ele cita aquela ideia de que ele sabe dos seus acusadores, dizendo o Uhum. seguinte, que a posição dele faz de Deus o autor do pecado.
E Uhum. aí ele escreve dependendo a definição de autor, não É, é? é porque o Edward, ele vai ele vai remover da vontade a necessidade, ele vai remover da vontade a liberdade de contrariedade e de contradição. Certo, E isso, para alguns, faz ele cair no necessitarismo, certo, como se fosse uma liberdade mecânica, né? Que aí, como se tudo acontecesse por necessidade e não pudesse acontecer diferente. certo, Então, os reformados clássicos, eles vão por outro caminho, né? Eles defendem a liberdade de contrariedade e contradição da vontade, e de que, mesmo que o evento ele seja determinado por Deus, né, veridado por Deus, o homem, considerando a vontade dele em si mesma, ele tem o poder em si mesmo, na sua vontade, de fazer diferente. Embora o decreto já veridou aquele evento de que não vai fazer diferente. Mas ali ele continua tendo o poder de fazer diferente, embora não vá atualizar aquilo em ato. e Deus permitiria, né? E dar esse evento por certo. E isso. Já Edward não vai por esse caminho, ele nega isso, né? Ele nega, sim, sim. Então, por isso que ele vai ser acusado de pôr Deus como autor do mal, Isso. né? E de romper É por conta disso. com a tradição clássica. Isso, exatamente. Isso mesmo. Entendi, entendi. Não, perfeito. Hoje eu aguardo para as próximas aulas. Mais alguém aí tem Pronto. alguma. Alguém quer falar algo? O Efraim falou que não vai poder falar. Acho que é isso então, ô Igor. Eu acho Muito que. obrigado, viu? Não, eu é que agradeço, meu irmão. Vou deixar tirar aqui a gravação então. Então é isso, Agradeço pessoal. também aos irmãos que tiveram paciência e assistiram. Eu não Aproveitar a vi quem é que mensagem aqui, tá, ó. não tô vendo. A Cauã falou, obrigado pela aula. Muito Obrigado. obrigado. O Efraim falou, É, ele vai ficou compartilhar os ótimo. materiais sim. Os caras tá doido pelos material do Burgs, do Flavor. Amém. Ele vai compartilhar. Amém. Do Amém. Polanos. Deixa eu ver, tem mais mensagem aqui, ó. Ah, é um assunto. Efraim falou que é um assunto que ele gosta. É, muito bom. Eu gostei também. Interessante. Então é isso Muito aí, bom. pessoal. Obrigado, Igor. Então a gente vai se conversando aí. Quando você volta para o Recife? Amanhã, volta amanhã. Já pega o avião já. Amanhã E eu quando que pego. sai que vai no ar o debate? Nós não sabemos. Não sabemos ainda. Não É, foi nos dito. Tá na entendi. fase de edição. O Torinho tá ainda em São Paulo ou já foi embora? Tá também. Ele está, só que ele está na casa do Franklin. Franklin Bruno. Ah, sei. Ele vai fazer outro debate, né, com aquele Marcelo Ele vai Ebraísta. debater quarta-feira com César Cavalcante. É, lá no César Cavalcante com aquele Marcelo Ebraísta. Sim, Entendi. Não, perfeito então. Meus irmãos, vou tirar aqui a gravação.